Muitos economistas estão preocupados que a China esteja entrando em um período de deflação, muitas vezes uma situação ainda pior do que a alta inflação. Na sessão legislativa do país em março, o primeiro-ministro Li Keqiang disse que Pequim emitiria títulos do Tesouro especiais para ajudar a estimular o crescimento econômico, mas alguns investidores estão céticos quanto ao sucesso dessa medida. Aqui está o motivo pelo qual a queda de preços pode ser tão perigosa, não apenas para a China, mas também para o mundo. A década perdida do Japão. Para entender o que está acontecendo na China, vamos dar uma olhada na recessão do Japão nos anos 1990, ou o que muitos chamam de sua última década. O Japão serviu como o exemplo clássico de deflação, com uma enorme bolha no mercado de ações e imobiliário que estourou. Como resultado disso, a economia desacelerou, os preços caíram, levando a economia a uma espiral deflacionária da qual é realmente difícil escapar. Isso porque, quando os preços ao consumidor caem, as pessoas esperam que continuem caindo. Então é mais provável que adiem aquela grande compra até algum momento futuro, quando estiver mais barato. Menos gastos significam que as empresas têm menos lucro, o que significa que precisam de menos trabalhadores. Assim, o desemprego pode aumentar. Os gastos ficam ainda mais baixos, os preços caem ainda mais, e você entra nesse círculo vicioso em que os preços e os gastos começam a se perseguir para baixo. Um exemplo disso foi a Grande Depressão nos Estados Unidos, onde a deflação levou a um crescimento econômico lento e depois a um grande aumento no desemprego. O Japão, onde o crescimento da população em idade de trabalhar estava se tornando negativo, não realmente enfrentou problemas de desemprego, pois existe uma forte pressão social sobre as empresas no Japão para não demitirem as pessoas da mesma forma que existe nos Estados Unidos e em muitas outras economias ocidentais. A última década do Japão também é comumente chamada de recessão do balanço patrimonial, um termo cunhado pelo economista Richard Koo, o que significa, simplificando, que todos acumularam uma quantidade enorme de dívidas, especialmente as empresas na década anterior, e cada centavo que ganhavam era usado para pagar essa dívida. Então, as empresas pararam de gastar e investir, pararam de contratar. O Banco do Japão tentou repetidamente ao longo dos anos estimular o crescimento econômico, desde a redução das taxas de juros até a impressão de dinheiro. Mas nada realmente conseguiu fazer a economia voltar ao que era. Levou 34 anos para que seu mercado de ações atingisse uma nova alta e o produto interno bruto per capita do país tem girado em torno de $40 mil por um longo tempo. Alguns economistas dizem que é difícil determinar se a deflação é diretamente responsável pelo crescimento mais lento do Japão, mas, quanto mais tempo a deflação dura, mais ela se torna um problema. É um problema difícil de identificar definitivamente, até possivelmente ser tarde demais. E é isso que os economistas temem estar acontecendo agora na China. Deflação na China. A economia cresceu 5,2% no ano passado, mas para a China, isso não é ótimo. A China geralmente cresce perto de 6% a 7%. Assim como o Japão nos anos 90, a China também está experimentando uma queda no mercado imobiliário. A economia chegou a um ponto em que realmente dependia do investimento imobiliário. O governo decidiu que já havia o suficiente disso, porque havia muito endividamento acumulado, e fez um grande esforço para tentar restringir o acesso ao crédito dos desenvolvedores imobiliários. Isso ocorreu em 2020, e desde então, o mercado imobiliário está em queda livre. Muitos lares estão vendo o valor de suas casas diminuir, o que está reduzindo os gastos. Mas, ao contrário do Japão, onde os preços imobiliários despencaram muito rapidamente, na China isso está acontecendo de forma muito mais lenta. Uma coisa estranha é que os preços não caíram tanto quanto deveriam, principalmente porque muitos governos locais estão sustentando-os. Alguns economistas dizem que o que precisa acontecer na China para resolver a crise imobiliária é uma queda muito maior nos preços, para que as pessoas comecem a comprar esses apartamentos novamente. Os economistas estão divididos quanto a se a economia da China está apenas lutando devido a alguns fatores de curto prazo e logo se resolverá, ou se essa tendência deflacionária está se espalhando. A queda nos preços, que inicialmente era vista claramente nos preços ao produtor, os preços que as empresas cobram para retirar coisas de suas fábricas, agora começou a ser vista em algumas categorias de preços ao consumidor,
especialmente em produtos como carne de porco, que é uma grande parte da dieta chinesa e um componente importante da inflação geral de preços ao consumidor. Impacto nos Estados Unidos e no mundo. A deflação na China não é apenas um problema para a China, também é um problema para o resto do mundo. O fraco consumo interno na China significa que os exportadores têm que enviar produtos para o exterior para encontrar compradores. E isso levou à queda no preço das exportações chinesas. Embora preços mais baratos sejam bons para os consumidores, eles estão pressionando os fabricantes domésticos ao redor do mundo, porque a China pode produzir muitos bens mais baratos. Na Europa, por exemplo, há muita ansiedade no momento sobre os fabricantes de automóveis, porque as empresas chinesas estão produzindo muitos carros, especialmente veículos elétricos, e vendendo-os em todo o mundo a preços baixos. Em resposta, países como os Estados Unidos estão impondo barreiras comerciais contra as exportações chinesas. Os títulos que a China planeja emitir como estímulo são tipicamente reservados para emergências econômicas. Esta é apenas a quarta vez nos últimos 25 anos que a China emitiu títulos como estes. O fato de as 3 emissões anteriores de títulos semelhantes terem seguido cada uma crise econômica reflete o profundo senso de urgência que os funcionários estão sentindo agora. Eles estão muito familiarizados com o que aconteceu no Japão e determinados a evitá-lo, mas se estão tirando as lições certas disso é incerto. Quando o Japão entrou em deflação e estagnação, era a segunda maior economia do mundo. A China é a segunda maior economia do mundo, e ter essa queda na deflação e estagnação significaria um crescimento global mais baixo. Então, definitivamente, é um problema para o resto do mundo.